Olá pessoal do nono ano, a semana 2 desse PET volume 3. No nosso caso aqui da geografia, vamos falar de segurança alimentar. Peguem as suas folhas, vamos fazendo juntos, hein? Porque boa parte das respostas já estão aqui nesse material. Fique atento. A pergunta número 1, você vai ter que olhar o mapa, tanto a pergunta número 1 quanto a pergunta número 2. Observe que eu já dei uma ampliada aí na legenda, uma boa melhorada nela, porque infelizmente a qualidade dos mapas desse PET estão deixando muito a desejar. E a pergunta número 1 tem a ver com esse mapa, então, um mapa temático, né? E o tema dele, ele vem falar sobre a segurança alimentar e a questão dos países e das empresas que estão adquirindo terras e, de repente, a apropriação de terras no mundo e muita gente ficando sem terras por conta disso. Mas vamos analisar aí a pergunta número 1. Acima temos um exemplo de mapa temático que utiliza as variáveis cor e forma para representar a dinâmica da apropriação de terras. Primeira parte da pergunta: que grupo de países estão de lilás? E quais estão de verde? E olha que eu já marquei na legendona para você saber, ó, quem são os de lilás, quem são os de verde. E na outra parte da pergunta, como estão representados aqueles países que investem em terras e ao mesmo tempo são alvos de investimento? Vejam que eu já marquei aí na legenda também, elas estão grifados que tipo de países são esses. É só uma ver aí o que eu marquei, tá bom? Primeiro vocês vão falar como que eles estão representados, o que está na legenda desses países, e depois que países são esses, o que está escrito aí na legenda. E vocês vão procurar aí no mapa, tá bom? Na pergunta número 2, está falando que lá em 2008 teve uma grave crise alimentar mundial. A população está aumentando, aumenta a demanda por alimento e de repente as empresas usando os grãos para biocombustíveis, então começa a diminuir a disponibilidade de alimentos e a população aumentando. É claro que isso deu uma baita de uma crise, né? E aí vocês vão ver que tem um símbolozinho preto aí, marcando as manifestações dos países onde essas manifestações ocorreram. E um outro fator aí que pesou muito, a alta do dólar também. Vocês vão indicar então na letra A quais são os países onde essas manifestações ocorreram contra a alta do preço dos alimentos. Então, onde tem esse símbolozinho preto aí, é onde tem as manifestações. Então, olhem no mapa que países são esses. E ainda nesse mesmo assunto desse símbolozinho, em que continente que esses países ficam, é a letra B. Então, na A, o nome dos países, pelo menos aí algum deles, né? Talvez não vai dar para colocar todos, mas os principais. E na letra B, os continentes. Os continentes já dá para colocar todos, né? Porque são praticamente 4, né? Em que ocorreram essas manifestações. E para a gente entender um pouquinho melhor desse assunto, lembra que a gente está num mundo globalizado. Quando um país tem uma crise, as economias são interligadas, porque ele tem comércio, ele tem relações com os demais países, né? Então, os Estados Unidos vinham numa grande crise imobiliária, né? O preço dos imóveis. E aí isso vai afetando, então, aqueles que são parceiros dos Estados Unidos. E vejam aí o penúltimo item. Com a variação do preço do dólar e os subsídios agrícolas pagos pelos governos de países ricos, os países pobres tiveram dificuldade em manter sua produção agropecuária e até mesmo em importar alimentos. Então essa foi uma grande causa aí da crise alimentar. Então sobrou, mais uma vez, sempre como diz o ditado, a corda arrebenta para o lado fraco, né? Sobra aí para os países pobres o efeito maior dessa crise. Assim, a população de vários países subdesenvolvidos, pobres, saíram às ruas em manifestações. Então, olha uma dica aí também dessa resposta. Os países onde tem aquele símbolozinho preto são países pobres, hein? Para a pergunta número 3, além da gente analisar aquele mapa, temos que olhar esse gráfico também. Olha os continentes onde mais está acontecendo a situação de insegurança alimentar. Insegurança alimentar, pessoas não terem alimentos. Em sua opinião, tem alguma coisa a ver a insegurança alimentar e a apropriação de terras lá daquele mapa? Eu acho que tem tudo a ver, hein? De repente, não são justamente as pessoas que estão ficando sem terras, porque elas estão sendo adquiridas pelos países ricos e pelas grandes empresas. Então, não são essas pessoas que estão ficando sem terra e automaticamente estão passando por insegurança alimentar? Associa as duas coisas aí, dá uma explicada aí nessa 3. Tá fácil, hein? 4. De acordo com a ONU, o que é considerado insegurança alimentar grave?
Já coloquei a resposta dessa parte aí nesse quadrinho azul, hein? Você conhece pessoas que vivem nessas condições aqui na nossa região? Então, o que é segurança alimentar grave? Quando a pessoa fica um dia inteiro ou mais sem se alimentar no período ao longo de um ano. Então, se durante aquele ano a pessoa chegou a ficar um dia inteirinho, ou até mais de um dia, sem se alimentar, isso é insegurança alimentar grave. Ou na linguagem popular, passando fome mesmo. Diferente daquela fome quando a comida atrasa meia horinha, né, gente? É passar fome mesmo. Então isso é insegurança alimentar grave. Você conhece alguém aí, aqui na nossa região, passando por isso? Não precisa citar nomes, é claro, mas relate aí na 4. E por último, mortalidade infantil. Também é uma causa, é um resultado dessa insegurança alimentar grave, né? Se as crianças não se alimentarem, criança é mais fraca do que um adulto. Então a criança tem mais chance de morrer de fome do que um adulto, né? Então, gravíssimo. Esse tipo de mapa a gente chama de anamorfose, onde a gente altera o formato dos lugares de acordo com o assunto. Então, se o mapa é de mortalidade infantil, vejam que na anamorfose, as áreas mais gordinhas é porque sofrem com a mortalidade infantil mais do que as outras áreas. Então isso é anamorfose, o formato do mapa ele é alterado de acordo com o assunto. Aí a pergunta está aí no finalzinho, ó. A partir da observação do mapa, como está a situação da mortalidade na Europa, na Ásia e na Oceania? Espera aí que eu já vou mostrar para vocês. Olha aí, ó. Então qual que é a Europa, qual que é a Oceania e qual que é a Ásia? Então tem uma aí com a situação um pouco mais grave e tem uma com a situação muito boa e uma mais ou menos. Então vocês vão explicar direitinho como está a mortalidade infantil na Europa, na Ásia e na Oceania, ok? Já estou mostrando aí as cores para facilitar um pouquinho para vocês. Pessoal, então é o seguinte, quanto maior a mortalidade infantil no continente, maior esse continente aparece aí no mapa. A área dele foi alargada. E se o continente quase sumiu aí, é porque quase não tem mortalidade infantil. Então tá fácil aí para responder, né? E vamos dar uma moral para mim, curtam aí o meu canal, se inscrevam para receber aí os próximos vídeos, tá bom? Qualquer dúvida, chame o seu professor de geografia aí no Zap, ele vai ter o maior prazer em ajudar. E mande as fotos urgentemente para o coordenador. Até a próxima!